Está começando mais um Carnecast, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre tecnologia de produtos carnes de forma técnica, de forma profissional. E hoje eu estou aqui com ele, de novo, não é novidade, amigo, expert e host do podcast, Carlos Guerra. Vamos aí falar de um tema super interessante. Hoje a gente está com uma convidada super especial que tem um conhecimento absurdo no tema, que vai se apresentar para a gente aqui, mas a gente vai falar de empanados, um assunto que é um pouco mítico na indústria. Confessar para você, eu sei muito pouco de empanados, porque a gente não vê todas as fábricas falando de empanado, mas a convidada hoje é Caroline. Se apresente para a gente, fale da sua experiência e vamos falar de empanados. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pessoal. É um prazer falar de empanados. Eu vivo a indústria de produtos empanados há praticamente 18 anos. Desde a minha formação, desde a conclusão da formação. Entregou a idade, hein? Vamos lá. Qual que é a sua formação, Carol? Eu sou bióloga. Me formei em biologia. Me especializei em engenharia de alimentos. Foi nesse momento em que eu ingressei na indústria, que eu comecei a trabalhar na indústria de empanados. A indústria estava começando, e aí foi interessante porque eu acompanhei a construção da fábrica, a colocação dos equipamentos, enfim, era chão batido quando eu comecei a trabalhar naquela unidade, naquela fábrica. Sabe, desde a parte mecânica até se a casquinha vai descolar. Eu arranjei briga com o pessoal que estava instalando os equipamentos, porque eu pegava no pé deles, estavam riscando o chão, arranhando o chão, né? Então a gente, enfim, acompanhei todo esse início. E de lá até aqui, vivendo a indústria. Desde a minha formação acadêmica, o que eu tinha certeza é que eu não queria dar aula, né? Porque todo mundo pensa, vai fazer biologia, vai fazer matemática, vai fazer qualquer curso nesse mundo, vai dar aula. Então essa era uma coisa que eu tinha certeza que eu não queria fazer. Quando eu terminei a faculdade, eu disse, não, eu quero ir para a área de pesquisa. E aí, o que eu vou pesquisar? Né? Aonde eu vou me especializar? E aí apareceu a engenharia de alimentos, e eu falei, é nesse rumo que eu vou. É na pesquisa de alimentos que eu vou. Confesso que eu não conhecia muito, né? Eu não sabia efetivamente o que envolvia, o que eu ia encontrar ali para frente. Mas você já tinha entrado na indústria ou ainda não? Não, ainda não tinha entrado na indústria. Quer dizer, se formou e falou, engenharia de alimentos é o lado que eu quero ir. Pois é, veja só, eu olhei para análises e eu queria para análises clínicas. E na minha formação, que é com ênfase em biotecnologia, eu não podia fazer especialização em análises clínicas porque eu tinha que ter ênfase em bioquímica. E aí a universidade próxima da minha casa ofereceu a especialização em engenharia de alimentos. E eu, vamos ver se o meu currículo de formação entra nesse programa aqui. E deu bem certo, mas foi como eu falei, eu não sabia como era o mundo de engenharia de alimentos até o momento, né? No período da especialização que eu tive a oportunidade de ingressar na indústria. E eu entrei logo como encarregada. Então, assim, eu ia cuidar de 40 pessoas já naquele momento. Já tinha experiência profissional, mas nunca dentro de uma indústria, muito menos fazendo gestão. Completamente novo, não sabia nada. Não sabia nada, não sabia nada, não sabia nem como que eu ia fazer a gestão daquele número de pessoas. Mas aí, primeiro dia, chegou lá, tem 40 pessoas aqui embaixo, eu vou ser encarregado, como é que foi? Vamos lá, eu peguei a indústria em construção, certo? Amigo, lavei máquina, limpei chão de fábrica. Naquele momento, toda a equipe de gestão que estava começando na indústria estava na mesma canoa que eu. Então, não era nem barco, era canoa. Era canoa. Rapaz... Tava no mesmo barco, canoa, enfim, que eu. E tava todo mundo igual, startando equipamento, startando máquina. Então a gente ficava até as altas horas da noite dentro do processo, colocava um pouquinho de carne para rodar, fazia um pouquinho de cada coisa, até que a gente conseguisse ter padrão, que a gente conseguisse ter o melhor daquele processo que era possível obter. Nesse período de start de processo, eu tive a oportunidade de estar com as pessoas da área de pesquisa e desenvolvimento. Então, também foi montada uma equipe, eram 3 pessoas,
E a nossa cozinha não estava pronta, a nossa planta piloto não estava pronta ainda. Mas então era uma indústria já com porte, pelo menos o planejamento para um porte grande. Sim, É porque para ter uma planta piloto Então, já, né? já. não é a realidade que a gente vê dos pequenos, tem a ver com o tema Não, que a nós gente vai estamos falar. falando de uma planta aí para produção de 1.200 toneladas mês de produto, já Ela é grande, com duas ela é grande. linhas. Se Aham. até quiser falar o nome, se você não for falar muitos problemas, se quiser falar o nome da indústria. Então, eu comecei numa cooperativa agroindustrial, continuo em cooperativa, mas eu iniciei minha vida profissional na Cevale. E atuo hoje na... Agora você não vai poder falar dos problemas que aconteceram lá, já falou o nome. Não, algumas situações, para quem está começando, alguns problemas para quem está começando, eu acho que é legal compartilhar. Muito, né? muito. Enfim. Pois bem, nós não tínhamos uma planta piloto ainda pronta e foi adquirido um container pequenininho, e essa planta piloto foi montada nesse container. Nós tínhamos um tumblerzinho, né, alguns utensílios para produzir as amostras de produto, mas a gente já estava trabalhando porque a gente precisava apresentar produtos para os nossos clientes, né? Então, no momento que a planta iniciasse, que ela fosse startada, a gente já tinha que ter algo no caminho de registro, no ministério, embalagem em processo de compra. Então, nós fomos para o container. Eu tenho lembranças muito bacanas dessa situação. Constrói a gente como profissional, né? E você no começo sabendo tudo de produtos carnes, né? Mais ou menos. Quer dizer, tem uma bagagem aí. Mas antes disso, eu acabei de tomar um negócio aqui. Enólogo, sommelier, Le Cordon Bleu. Carlos Guerra, o que nós estamos tomando aqui? Porque é uma tradição, toda vez que a gente traz um convidado aqui, a gente traz uma bebida que o convidado gosta e existe um motivo pelo qual essa bebida chegou até aqui. Então, o que é que nós estamos tomando aí? A gente pergunta pro convidado qual a bebida preferida dele, o que ele vai se sentir bem na gravação do podcast e tenta escolher alguma coisa que tenha a ver com o podcast. Então, a Carol, se me permite chamar de Carol, Tranquilo. gosta de vinhos, então eu escolhi um vinho que tem a ver com o tema. É um Chablis, é um vinho branco da uva Chardonnay. Chablis é uma região da Borgonha, que é uma região muito importante na produção de vinho, uma das regiões mais importantes, os vinhos mais caros do mundo, não que esse seja um dos mais caros do mundo, mas é onde Vou até prestar atenção na hora que eu for tomar aqui. os vinhos... Se tem o Me preço. sentindo valorizada nesse Pois momento é. agora, né? Mas Chablis é uma região que está ali ao norte da Borgonha, em cima, uma região fria, que tem muita tradição na produção desse vinho famoso, porque ele tem uma característica muito particular da região. Ele é um vinho que, se você perceber, ele tem... a uva Chardonnay ela não dá uma acidez muito grande, não é uma uva muito ácida, mas lá, como é uma região fria, o envelhecimento, ali, o amadurecimento da uva permite que ela tenha uma acidez boa, que dá uma característica boa, é uma característica importante nos vinhos brancos, a acidez, e ele tem um toque mineral. Então, o aroma dele lembra uma pedra de isqueiro, quando você risca uma pedra de isqueiro, ele lembra essa coisa mineral. Isso é por conta do terroir, por conta do solo ali, que tem muito... eles dizem que tem conchinhas, que tem restos de marítimos ali, e isso é levado para o vinho. É um vinho que harmoniza muito bem com empanados, porque o empanado ali, ele é uma carne, normalmente ele é feito de carnes mais leves, né? Então é frango ali, é um empanado, Peixe. ele não é uma Peixe coisa que tem uma empanado vai estrutura bem, muito hein? boa, um peixe empanado vai bem. Ele é um vinho que tem uma acidez, apesar de ser de Chardonnay, ele tem uma acidez legal que vai limpar o paladar da gordura, que o empanado normalmente ele é frito, né? A galera hoje faz muito na air fry, mas normalmente ele é frito, ele carrega uma gordura por conta da formulação também ali, e ele vai limpar muito bem o paladar, e é um vinho que é único. Por isso que eu trouxe ele para cá, porque a gente vai falar de um tema que, se a gente falar 90% da galera que está na indústria, 90%, sabe empanar um bife em casa. Sabe lá, passar na farinha de trigo, passar no ovo, depois passar no panko ou na farinha de rosca, fritar lá. Até a galera que está mais ligada na gastronomia, os podcasts, as coisas de gastronomia, tem muito a ver com a questão de qual a temperatura que eu vou fritar isso aí. Mas quando a gente vai para a indústria, a gente começa a ouvir uns termos como pré-dust, batter. Que é isso? Então, eu trouxe esse vinho justamente porque é um vinho de uma região única. Você só vai encontrar com essas características específicas lá na região de Chablis, que harmoniza com empanados.
e quer um vinho particular, como o empanado é um assunto particular dentro do universo que é frigorífico. Todo mundo sabe fazer uma linguiça ali, mal ou bem, mas empanado no âmbito industrial é uma coisa muito particular. Só os grandes fazem, então não é todo profissional que tem acesso. E a gente sabe que é uma coisa que dá problema, a gente sabe que não é igual empanar peito de frango em casa. Então é isso que a gente quer discutir hoje. Pois é, até da questão da harmonização do vinho, tudo existe um porquê, e até você também é cozinheiro e tudo mais. Toda vez que você empanou bife em casa, deu certo? Não deu certo? O empanamento que ficou foi? no seu bife? O empanamento ficou no seu bife? Não foi toda vez que ficou. Mas assim, quando a gente começa a olhar o empanamento do lado industrial, dá mais problema lá. Porque se eu coloco na farinha de trigo e minha mão fica cheia de massa, eu passo na torneira e lavo e sigo empanando. Então assim, tem a questão do resultado do empanamento no final, mas a indústria tem muito a ver com o processo, com a continuidade da linha ao longo do processo. Não foram todas as vezes que deram certo, teve vezes que ficou encharcado, teve vezes que eu fui pegar o bife ali, saiu o empanamento na mão, não foi todas as vezes que deu certo, mas hoje eu cheguei num ponto que eu consigo empanar um negócio legal em casa. Mas a indústria a gente apanha um pouco ainda. Por quê? Hoje nós vamos descobrir. Então vamos lá. Hoje nós vamos descobrir. Como que funciona, Carol? O que é um sistema de empanamento? O que precisa para empanar? Todas as peças que se você for empanar, elas são iguais, não são iguais? Dá um overview pra gente, uma descrição geral sobre empanados. Vamos lá. A gente tem como base que o sistema de empanamento é isso que você falou, né? A representatividade do produto doméstico. Então eu tenho uma pré-cobertura, tenho uma cobertura líquida e uma cobertura que realmente vai dar a textura, a crocância, que vai trazer aquela sensação sensorial, aquele prazer sensorial na hora de comer aquele produto. Então a gente segue essa base. É claro que hoje nós temos N tipos de sistemas de empanamento que seguem outras regras, então não preciso seguir exatamente pré-dust, batter e breader. Vamos traduzir esses nomes, né? Vamos. O pré-dust ele é a primeira camada do processo de empanamento, que é a camada mais fininha, a farinha de trigo, exatamente. O batter nada mais é que a etapa ligante, O ovo. É o ovo. né? Ele vai fazer a liga do substrato, que é a carne, com a cobertura crocante, que é o breader. Farinha de rosca. A farinha de rosca. Então, essa é a estrutura básica do processo e aqui é mais utilizada pela grande maioria das indústrias no mundo em geral, brasileiras, enfim. Nós temos, né, o consumidor, um incremento de consumo de empanados ano a ano, e a indústria ela segue trazendo tendências, novas oportunidades, novos sabores, novas texturas para o produto em escala industrial. A gente fica muito limitado para a produção doméstica, ou até você já consegue achar no mercado algumas farinhas para fazer o processo de empanamento em casa, mas dificilmente você chega a uma condição, a uma textura de um produto que é apresentado da indústria, um produto advindo da indústria. Tá, você falou que então são 3 partes, o pré-dust, o batter e o breader, a basicamente farinha de rosca, o ovo. E a farinha de trigo, o ovo e a farinha de rosca. Eu imagino que deva existir um porquê, porque tem essas 3 etapas. Deve ter alguma coisa que conversa ali do pré-dust, que conversa com o batter, que conversa Sim. com o breader. Uhum. O que é essa relação? O que tem que ter ali dentro para que dê certo? Eu falo, não, isso aqui deu certo no meu sistema de empanado. Vamos lá. O pré-dust ele ele vem basicamente da farinha de rosca. Ah, é? Então você prepara. Tudo é a base do pãozinho, né? A gente prepara o pãozinho, moe o pãozinho, né? Torra, moe o pãozinho. Tem indústrias que usam a farinha de arroz somente. O trigo sozinho, aquele trigo puro, né? Que a gente usa na panificação. É o que eu uso em casa para fazer o meu pré-dust em casa, é a farinha de trigo. Mas na indústria ele não é usado. Eu vou comentar por quê.
Então, na grande maioria dos processos industriais, é a farinha de rosca, ou seja, a farinha de trigo que foi processada, torrada. Então, ela vai ter uma condição de umidade diferente da farinha de trigo, uma condição de densidade diferente da farinha de trigo, a relação peso-volume. E aí, os equipamentos que a gente usa no processo de empanamento são muito robustos. E essas características das farinhas, elas vão determinar o quão efetivo o processo vai ser, tá? Tá. Bom, pré-dust, então, Lucas, ele é a primeira etapa que a gente utiliza para regular superfícies. Então, eu empano hoje. Vamos falar um pouquinho de substrato antes da gente chegar nas etapas. Substrato é a pecinha que você vai empanar. É a carne, a base que eu vou empanar. Na verdade, assim, vamos pôr um porém. Eu empano tudo hoje, né? Eu posso empanar uma fruta, um vegetal, proteínas cárneas. Então, dentro da indústria, vai empanar um brócolis em casa, uma maçã. Mas eu vou te falar, uma bananinha empanada vai bem, hein? Meu Deus. Mas vegetais, essas coisas, a gente usa uma massa líquida ali que vai cobrir toda a superfície. Sim. Então, por isso que eu falei, o sistema de empanamento industrial, ele te traz possibilidades de degustar ou de comer coisas diferentes. Em casa, a gente está muito no básico, né? Então, o substrato ele vai ser qualquer base que eu possa empanar. Um vegetal, uma fruta, uma carne. O pré-dust, então, tem como função de regularizar a superfície, homogeneizar a superfície desse substrato que eu vou empanar. Tá, mas como você faz isso com brócolis, por exemplo? A homogeneidade, na verdade, ele é uma... A gente utiliza esse termo, mas o pré-dust, ele suga a umidade, ele deixa o produto apto para receber o batter, que é a etapa ligante, e, em consequência, o breader, que é a cobertura crocante. Então quer dizer que isso não tem nada a ver com minimizar irregularidades da superfície. Não. Tem a ver com preparar aquilo em relação à umidade, de repente, para conseguir receber algo que vai vir, que eu não sei se vai agregar ou que é o que vai acontecer ali dentro. Isso. Industrialmente, a gente está falando do quê? A gente está falando de um peito de frango, de um sassami, ou de uma massa preparada, no caso do nugget, por exemplo, né? Que tem as características ali de uma massa, né? Que tem... E aí nesse exemplo que você trouxe de uma massa moldada ou de um músculo íntegro, você consegue enxergar a diferença de umidade que a superfície de cada um desses substratos vão ter, inclusive a diferença de temperatura, né? A carne, você empana ela com temperaturas mais próximas de 7 graus. A massa, ela tá 4 para baixo, em temperaturas mais frias. Muitas vezes você tem cristalização na superfície. Aquela umidade que é natural do processo, na etapa da moldagem, a gente tem um monte de equipamentos que usa água para expulsão das peças no momento da formagem. Então você fica com uma leve película de água, uma formação de cristal por conta da diferença de temperatura que você tem, e o pré-dust ele entra para minimizar essa condição de diferenças de temperatura, presença de umidade, etc. nesse substrato. Então, o empanado ele é um produto que ele tem um tempero, né? Tem um tempero, independente se for um músculo íntegro ou uma massa, ele tem um tempero. Isso significa que eu tenho que ter um processamento prévio desse material que eu vou empanar. Ou seja, por exemplo, se é um sassami, por exemplo, eu vou ter que passar por um tumbler que vai absorver tempero, eu vou ter que injetar isso aí para temperar, ou se é uma massa de nugget, que eu vou ter que preparar essa massa. Exato. Pensa num processo, por exemplo. Se a gente sabe que o processo ele extrai mais proteína ou menos proteína, dependendo do meu processo, do meu tempo de processo, das condições de processo. E essa proteína extraída vai deixar meu produto ficar mais pegajoso ou menos pegajoso, depende da temperatura. Isso. Eu tenho que controlar toda a etapa antes, pensando na massa que eu vou ter lá no final, não tenho? Essa condição da exposição da proteína para agregação de cobertura, ela não é tão impactante no processo de adesão da cobertura ao substrato. É mais o percentual de pré-dust que você vai colocar sobre a cobertura,
a viscosidade e os sólidos que estão presentes na composição do batter, que vão ditar basicamente como essa cobertura ela ficará sustentada sobre o produto carne. Tá? É claro, o preparo da massa é super importante, o preparo da carne é super importante, mas a estrutura das farinhas elas vão impactar muito mais na performance do produto, na retenção daquela cobertura, depois no período de gôndola, porque você tem atrito, você tem outras situações que ocorrem ao longo da vida de prateleira do produto, que pode fazer com que a cobertura caia, que ela se desprenda, e aí, né, fica um produto não tão agradável para o consumidor, né? Uhum. Ninguém gosta de pegar um pacote de produto empanado e ver que o empanamento ficou tudo dentro do pacote e não está mais em cima do produto. Você falou então que na verdade um dos principais objetivos do pré-dust é deixar uniforme a superfície, mas diminuir um pouco a quantidade de água que tem ali. Isso, uma das funções, né? Tá. Um músculo íntegro tem uma quantidade superficial de água diferente de um pré-moldado. Então, o que significa que nem todos os pré-dusts são iguais. Eles diferem na composição? Tem. A gente tem diferença dos pré-dusts. A gente tem pré-dusts básicos, quase que 100% compostos de farinha de rosca. E temos blends. E aí eu posso utilizar o milho, a farinha de arroz nessa composição. O próprio trigo na sua versão original, digamos, né? Então, há sim a possibilidade de você utilizar os blends. Aí nós temos uma outra situação que é processual, fora a performance, para definir como você vai fazer o uso, que é a maquinabilidade deste produto. O que é maquinabilidade? Vamos lá. As máquinas, a gente tem um monte de modelos de equipamento para aplicação de sistemas de cobertura. A grande maioria das indústrias possui equipamentos que você tem um sistema de elevação da farinha por uma rosca sem fim, uma cascata que vai cobrir o produto da sua superfície e uma cama, uma formação de cama que recobre esse produto na base dele, certo? Esse sistema de transferência, a farinha ela precisa fluir tranquilamente nesse sistema de transferência e depois na saída dessa etapa de cobertura, ela sempre vai carregar um certo volume de extra dessa farinha sobre ela. Então nós temos dentro das máquinas uma faca de ar, um soprador, para retirar todo esse excesso de cobertura, muitas vezes vibração da própria esteira, para fazer a remoção do excesso, porque a gente quer só aquilo com função técnica. É a chacoalhada que eu dou no bife para sair o excesso de farinha. Exatamente. Sua faca de ar é manual. É na mão aqui. Por que a gente precisa, né, dessa remoção do excesso do pré-dust? Porque senão nas etapas seguintes eu não tenho agregação. Veja, ele é tão importante para que a gente faça consiga agregar, e se tem muito ele não consegue agregar. Ele não agrega. Eu vou ter uma reação adversa, então eu vou acabar perdendo as coberturas seguintes ao invés de agregar. Então você tem que ter uma medida bem controlada do processo para que no final você tenha não uma cobertura coesa, mas sim uma cobertura uniforme. Aderida. Tá? Aderida e uniforme em toda a peça. Por que eu falo que o substrato tem a sua importância, mas a composição das coberturas em si ela vai designar melhor o processo do que o substrato, porque, como eu disse, você empana frutas e verduras. Né? E aí, qual é a diferença básica para você empanar frutas e verduras do que um produto cárneo? É justamente a estrutura do batter. Que é a próxima etapa depois do pré-dust. Então saímos do pré-dust, que tem que deixar uniforme, que tem que diminuir a quantidade de água que tem na superfície.
farinha de trigo no seu E bife. tem que No ter seu bife? maquinabilidade. Tem que ter maquinabilidade, termo importante. Ou seja, ela precisa te ajudar no processo. Ela precisa te ajudar, exato. ter facilidade. A faca de ar, ela precisa Exato. eliminar. Se for o uma que sobra. farinha pesada, que tem uma atratividade, a umidade muito forte, ela pesa sobre o produto. E aí você não consegue fazer a remoção do excesso. Nem pela faca de ar, nem para... Vira uma massa ali. Exato. E, além disso, o que eu carrego de extra vai para o batter. E aí eu tenho outro problema. Porque eu preciso ter uma viscosidade correta de operação no batter. E esse excesso de farinha que acaba influenciando, acaba gerando um impacto interessante nessa viscosidade. Então saímos do pré-dust, entramos no batter, que é a parte viscosa, que seria o ovo. Seria ovo batido. o líquidozinho ali. O ovo batido com um pouquinho de água, tá? Para que serve o batter? O batter agora, a função dele é mais importante do que a função do pré-dust, porque é ele quem vai segurar o breader, aquela farinha gostosa, que é o que eu vejo no final. Aquilo que você vê no final, é ele quem vai segurar esse breader em cima do produto, em cima do substrato. A gente vê que tem batter de adesão, de coesão. O que muda de um para o outro? É a viscosidade? Basicamente, o que é? a viscosidade. Tá? Batter de adesão são batters de menor viscosidade. Os batters de coesão são batters de maior viscosidade. Quais são os componentes que eu preciso ter e que nós trabalhamos na composição do batter que vão designar essas viscosidades? Farinha de trigo. Então, a farinha de trigo ela está em todas as etapas do processo. Ela é a base da produção de empanados. Temos a farinha de trigo, amidos e gomas, basicamente. Eu não comentei, mas você disse, Carlos, que eu tempero a carne, né, para saborizar. A gente pode fazer isso nas farinhas. É isso que eu ia perguntar. Não Tem como necessariamente. temperar, caracterizar alguma coisa, por exemplo, com a pimenta do reino, alguma coisa assim? Ou no pré-dust, ou no batter, ou no breader, em algum lugar? Sim. Nós temos no mercado aí várias coberturas em que o sabor do produto propriamente dito, o sabor apimentado, o sabor picante, sabor de ervas finas, está no sistema de cobertura e não na carne. A carne tem uma base muito suave, uma base de sal apenas, talvez alho, cebola, mas o resto da saborização está toda na cobertura. Apesar de que 60% do que é produzido de empanados hoje no Brasil são as coberturas simples, as coberturas que não têm saborização, tá? Mas nós temos, sim, no mercado marcas... Mas aí o tempero tá na massa. Aí o tempero tá na massa, quando a cobertura sim, é simples. Exatamente. Mas qual o impacto em termos de processo que eu tenho para se eu coloco sal numa mistura líquida, por exemplo, com amido, eu sei que eu mudo a viscosidade disso. Se eu coloco uma pimenta, alguma coisa, eu sei que eu mudo. E eu sei que o tempero está muito associado a quantidades que eu uso. Então, para mim temperar o processo de empanamento, tem que estar isso muito bem controlado, que sempre a mesma quantidade vai ser a mesma durante o meu processo todo. Eu não posso ter variações nesse processo. Até por isso que eu comento que no processo de empanamento eu tenho que controlar e cuidar se eu estou mandando pré-dust para o batter, senão eu tenho uma diluição desse sabor, eu tenho uma diluição... Como que controla isso na indústria? Controlando esses ajustes de máquina e principalmente delineando as características específicas das farinhas, certo? Então, se eu identifico no processo que mesmo fazendo os ajustes de equipamento eu não consigo remover os excessos, a gente parte para as farinhas. A farinha ela vai dizer para a gente, né? Ela vai nos mostrar se eu preciso trabalhar o nível de umidade que ela tem, se eu preciso trabalhar a granulometria que ela tem. Tudo isso, mesmo saborizando, mesmo colocando sal, especiarias, é possível de corrigir e aí trazer a tal da maquinabilidade. Né? Eu quero que o pré-dust fique dentro da máquina, não quero que ele vá para o ambiente, eu quero... Então é isso... Também tem isso, né? Eu já entrei em processos de empanamento que... Não, você entra na linha... Parece que tá nevando lá dentro. Parece que tá nevando. Não, tudo branco, você não consegue ver. A neblina veio para cá. Tá todo mundo empanado junto com o produto, né? Então, você precisa promover
que algo realmente fique agregado ali. Exato. Então teve pré-dust, você passou por essa parte que você vai promover a agregação e depois vem pro breather, que é a parte que a gente vê. O batter. O batter, tem E o aí pré-dust, o o batter e depois você vai ter o breather. Isso. O breather, o que é o principal? É só deixar crocante? O que é? Então, o breather, ele vai trazer aquele prazer sensorial no final. Então, Fazer croque. Croque. Tem que fazer croque. E é bom, né? E aí você vai ter diferentes níveis de crocância, de percepção, com grânulos maiores, grânulos menores. É diferente empanar com a farinha de rosca e a farinha panko? Não, com certeza, tá? Você tem a prolongação do tempo de crocância na mastigação, então a gente faz essa avaliação por quanto tempo a farinha fica fazendo croque, por quantas mordidas, né? Olha que legal. Ela continua fazendo croque. O meu grânulo tá duro, ou ele tá soft, ele tá compactado, ou ele está aerado. Essa condição a gente obtém ela basicamente da fórmula do breather versus o processo de extrusão que eu tenho da farinha. Então, como eu vou fatiá-la no momento em que eu estou obtendo ela? As indústrias de produção de breather, elas se intercalam entre uma produção contínua, uma extrusão contínua. Eu faço a massa, ela já é liberada para o processo, ela entra dentro de um extrusor, já sai expandida do outro lado, eu já vou moer, já vou passar por peneiras e por aí vai. Ou eu tenho o processo onde eu realmente faço um pãozinho, eu saborizo esse pãozinho, eu deixo essa massa fermentar, ele vai crescer, eu vou assar e aí eu vou colocar ele dentro de um moedor e produzir a farinha propriamente dito. Quer dizer, o negócio realmente é contínuo, então por isso que a tal da maquinabilidade é muito importante. É muito importante. Que é produtividade. Exatamente. Isso também te dá uma independência de produção, tá? Então o batter, eu vou voltar um pouquinho lá no batter, tem mais coisas para falar dele. Volte e batter. Vamos lá. Eu tenho uma produção constante dessa mistura, né? Então, eu comentei da viscosidade. Uhum. A viscosidade é ela quem vai determinar se o breather vai ficar crocante no final. Ela vai influenciar diretamente no nível de percepção da crocância que eu vou ter do produto. Tá, e me falaram aqui que essa viscosidade também está relacionada com a temperatura do batter que está ali dentro. Você tem uma temperatura específica para ver aquela viscosidade? Como eu comentei, o pré-dust ele tem, eu posso usar blends de farinhas e o batter não é diferente. Eu posso usar blends de farinha, blends de goma, amidos. A viscosidade ela é determinada pela quantidade de trigo que eu tenho ali e pelas gomas. Então sim, eu tenho que cuidar da temperatura, mas eu tenho que entender qual é a goma que eu tenho ali. Eu tenho processos onde eu ganho viscosidade a frio e eu tenho processos onde eu ganho viscosidade a quente. Então, o que eu vou utilizar para a produção do batter? É uma água a temperatura ambiente ou é uma água gelada? Identificando isso, eu vou escolher qual é o ingrediente que eu vou utilizar no pó. Tem melhor ou pior? A frio ou a quente? Não tem. A gente faz a adequação para o processo. Depende do que o processo tem disponível da temperatura da água. Exatamente. E aí eu determino, em segundos, a viscosidade que eu vou trabalhar para aquele substrato. Aí a gente coloca um porém aqui que produtos formatados geralmente vão me exigir um nível de viscosidade e produtos íntegros outro nível de viscosidade. Por quê? Adesão uma coisa, coesão outra coisa. Justamente pela condição que o substrato ele está disposto para agregação de cobertura, tá? E no produto íntegro eu não tenho uma superfície uniforme como um produto formatado. E aí eu tenho a possibilidade devo até trabalhar com batters mais viscoso para que eu consiga agregar de uma forma adequada, homogênea e completa os breathers. No músculo íntegro isso? No músculo íntegro. Então ele precisa ser mais viscoso. Ele precisa ser Se ele é mais viscoso, significa que a camada que vai estar ali na superfície dele,
é mais espessa do que um que é menos viscoso. Isso. Isso As tem- coberturas mais crocantes me exigem trabalhar também com batters um pouco mais viscosos. Tá, mas tem uma superfície mais espessa ali no produto, especialmente no substrato, que é o músculo íntegro. Isso está relacionado também pelo fato do músculo íntegro, quando ele passar por um processo de fritura, ele tem um encurtamento das fibras e esse substrato conseguir permanecer ali Trabalhar junto. Ter grudado nele, flexibilidade. ter essa flexibilidade, por isso que ela precisa ser mais espessa também? Não, aí a gente tem um certo impacto, mas essa movimentação do produto, ele também vai acontecer em massas formadas. Mas Também mais tem- ou menos? No forno, principalmente, né, a gente tem uma contração, dilatação do produto formatado até maior do que o músculo íntegro. A cobertura ela precisa trabalhar junto. No geral, seja ela mais viscosa ou menos viscosa, ela precisa trabalhar junto com a carne, tá? A cobertura mais viscosa é justamente no músculo íntegro, para facilitar a cobertura do breader em todas as ondulações desse substrato. Eu garanti que toda a Tá. peça vai Toda ser a peça coberta. esteja coberta. Tá? Tá. Nos produtos formatados você tem essa superfície plana. É sempre o No mesmo steak. formatozinho ali que tá passando na linha, né? Isso, exatamente. Então a farinha cai, a peça está plana, ela vai cair por cima. Num filezinho, num sassami, você tem um 3D ali naquele produto, e aí você permite e promove uma atração maior do breader com o batter um pouco mais viscoso. Tá. Você falou bastante do batter. Tem algum que é mais importante do que o outro? Pré-dust, batter ou breader? Um que vai ser mais funcional ou menos funcional? Se fosse dividir os três em percentual de contribuição para ter um sistema de empanamento legal, o que seria a Você divisão? pode 33 abrir cada mão- um? Você pode abrir mão do pré-dust. Ah, é? Sim, você tem no mercado hoje vários processos de empanamento que são só em 2 etapas. Nesse modelo que a gente fala de pré-dust, batter e breader. Se nós olharmos para o sistema tempura, por exemplo, o pré-dust ou breader fino no meio da etapa, ele se faz essencial. Tá, o que é o sistema tempura? Vamos lá, no sistema tempura é aquela cobertura inflada, bem lisinha, que a gente encontra aí em alguns players de food service, em nuggets, nesses produtos formatados. Então o batter tempura, ele vai ter 3 etapas de processo. Ele tem uma etapa ao inverso do sistema comum, ele tem 2 etapas líquidas e uma sólida. Então você inicia com um ligante bem diluído, bem fluido, para umedecer. Aí o processo é inverso, você umedece a superfície do produto, o substrato, entra com um breader que tem um aspecto pré-dust fino sobre essa cobertura e vem com um batter bem viscoso. E nesse batter a gente tem um ingrediente a mais, que são os fermentos. Porque ele precisa... Por isso que ele fica mais inchadinho. Isso, ele precisa aerar, ele precisa ficar inchadinho no processo de fritura, no momento em que ele entra dentro do fritador. Tá. E se pensar, por exemplo, em rendimento, tem alguma diferença entre o tempura e o convencional, que tem essas Tem. 3 etapas e tudo mais? Tem. Quais são os valores normalmente de rendimento? Porque empanada é alguma coisa que você busca um rendimento um pouco maior. Tanto que se a gente pensar em recuperação de margem, algumas fábricas têm voltado a atenção um pouco mais para empanados que dizem que é algo que acaba rentabilizando um pouco melhor. Como que é o rendimento? O empanado ele agrega valor ao substrato. E tem um limite disso em legislação? Não temos limite em legislação. Na verdade, os nossos limitantes em legislação é atender teor proteico. Então, a gente tem um mínimo 12% em teor de proteína para produtos empanados, 10%, são 10% de teor mínimo, e o máximo de gordura, que são 30%. Que nós temos. Então, a legislação para produtos empanados, ela até precisa ter uma revisão,
né? Hoje nós temos outros grupos de proteína, peixe, por exemplo, você não tem uma legislação específica para empanamento de peixe, ou a legislação de empanados não engloba o peixe, ele tá para carnes de açougue, etc. Então você entra com um sistema de empanamento para reduzir custo da própria carne. Quando a gente fala de músculo íntegro, nós temos muitos sistemas de empanamento que custa mais barato que a proteína, que a carne. Você promove percepções ou sensações sensoriais, oportunidades de comer coisas diferentes para o consumidor, até porque você consegue trabalhar com coberturas, com sabores, com cores, nós temos, por exemplo, no nosso portfólio produto empanado com multigrãos, né? A base das E coberturas. É bom, hein? É bom, né? Bom. É bom. É bom. Um outro sistema que tem aparas ou lascas de coco na cobertura. É bom também. Que é bom também. É bom também. Esse aí eu recebi uma amostra antes de ser lançado no mercado. Esse é bom, hein? Bom. Ele é muito bom. Eu particularmente sou suspeita de falar, mas é um produto muito saboroso. Você acha que a mãe vai falar que o filho é feio? Nunca. Não, nunca que vai falar. E esses produtos são rentáveis para a indústria? São rentáveis. Mesmo esses multigrãos, esses com coco? Porque imagino que do ponto de vista industrial é mais difícil fazer. Ele só que aí entra aquela questão da maquineabilidade. E aí, quando nós trabalhamos com nossos fornecedores, a gente traz a solução de empanamento olhando para o processo. É claro que em algumas condições eu tenho uma produtividade um pouco maior, a outra menor, mas isso tudo é contabilizado. Mas é um produto que tem uma margem melhor, né? Tem uma margem melhor. Uhum. Um produto diferente. Se quiser até aproveitar para falar. É um produto diferente que você está colocando no mercado, né? Então, ele realmente vai trazer uma margem diferenciada para o produto. Como a gente está falando de coisa boa, ela falou da indústria que ela começou lá. Se quiser até aproveitar a oportunidade para falar, você trabalha em outra indústria agora, né? Isso. Eu atuo na Copacol hoje. E esses produtos que eu comento são peixe. A Copacol é pioneira na produção de tilápia e pioneira também na produção de filés de tilápia empanado, né? E a gente tem um aproveitamento. Então, o produto empanado ele traz essa condição para o produtor de proteína. Não só diversificar fazendo um produto embutido, mas trazendo outras vias, né? Então a gente consegue aproveitar tudo que é oriundo do processo do abate, né? As carnes que são mecanicamente obtidas, assim como o músculo íntegro. A gente agrega valor e diversifica a forma como o consumidor vai trazer essa proteína para a sua mesa. E faz as crianças comerem, né? Porque as crianças tem até marcas aí específicas para criança, porque gosta de um nugget, gosta de um produto empanado ali, né? Mas voltando ao processo industrial, e aproveita para tomar um vinho, que você está falando bastante, não tem tomado vinho. Uma vez me perguntaram, o Lucas perguntou, você sabe trabalhar com empanado? Tá bom esse vinho, hein, Carlos? Tá gostoso o vinho. O vinho é bom. O vinho é bom. Sempre que tiver um chablis ali, compra que vai bem. Mas o processo industrial, eu sei empanar. Eu sei fazer um bife empanado. Fica legal, fica sequinho, fica com gosto, mas a percepção de qualidade para o consumidor é diferente da percepção de qualidade para a indústria. E aí falou, mas quanto que você tem de picape? Eu falei, o que é isso? O que é picape? Então, quais são os parâmetros que a indústria utiliza, tanto de qualidade, quanto mecanismos de custo ali, quanto que rende, né? De produtividade na hora do empanamento? Porque se eu demoro meia hora a mais para empanar a quantidade de bife que eu tenho, isso vai atrasar meu almoço. Exato. Agora, na indústria, isso é um impacto gigantesco, né? Toda essa produtividade ela vai estar interligada com as máquinas que você tem no processo e com as escolhas do sistema de empanamento que você faz. Então, nós temos uma diversidade de breaders no mercado que é incrível. Você tem farinhas menos extrusadas ou mais moídas. Elas têm uma condição de peso e de rendimento diferente de uma farinha mais granulada,
mais soft, mais aerada. Ela tem volume, mas ela não tem peso, certo? Como que eu faço a escolha? Conforme o perfil do produto que eu estou desenhando. Que nível de valor eu quero agregar para esse substrato? É um músculo íntegro? É um produto formatado? Esse produto formatado, ele é um porcionado? Ele é um reconstituído? Ele é um produto à base das carnes recuperadas industrialmente? Então, essa análise para o substrato que eu vou empanar vai me definir as características das coberturas que eu vou utilizar, certo? Num sistema normal, num sistema padrãozão de empanamento, onde você tem um predust básico, um batter como esse que nós comentamos, não está nada saborizado, são produtos simples. Um breader derivado de cracker, a gente tem alguns nomes no mercado, né? A cracker, ela é uma farinha não tão expandida, de alta produtividade, e ela vai junto com os outros itens trazer umas agregações no intervalo entre 35% e 45% de rendimento ou pick-up em processo. Aí você tem a etapa... Esse é o rendimento, é o quanto que eu consigo agregar a mais do que eu tenho ali do peso inicial da carne. Então é dessa ordem, 45%. Isso, mas eu estou falando de um sistema básico de empanamento. Esse mais comum que nós vamos encontrar na maioria dos chickens, nuggets ou tirinhas, enfim, de mercado, tá? Para outros sistemas mais específicos, essa oscilação de agregação ela vai mudando. Mas basicamente é esse o valor que a gente Porque eu tenho o produto em caixinha, aquele produto mais caro, eu tenho aquele produto que vende em pacotes mais institucionais, mais baratos, que eu sei que a qualidade não é a mesma, gente. Eu tenho o produto que é de músculo íntegro, o produto que é formatado, nessas características que eu comentei. Então, se ele é porcionado, produto porcionado ele é advindo de músculo íntegro, eu só formato ele num formatinho mais homogêneo, né, com pesos mais arredondados. Então, isso tudo determina o custo do produto no final. Tá? E ingredientes, obviamente, que eu vou usar na formulação de preparo dessa carne. Sim. Nós falamos bastante de parte técnica, da parte ideal, de como é que uma coisa funciona, como é que outra coisa funciona, mas quem realmente está ouvindo quer saber de problema. Quais os problemas que você tem, como que você resolveu, o que fazer. Acho que a gente pode falar de 2 principais problemas. Eu vou falar o primeiro e depois você escolhe o seu. Quando a casquinha do sistema de empanamento descola da matriz ali, descola do músculo ou descola do formado. E fica na embalagem? E fica na embalagem. Se isso tiver tempero, eu vou comer um negócio sem tempero. Parece que está estufado, parece que não está estufado. Por que isso acontece? O que é isso? Qual que é esse problema? A casquinha tá toda por cima assim, a massa aqui embaixo, exatamente. Né? Das causas eu já comentei, que é o excesso de predust na cobertura, certo? Aí eu tenho outros casos, eu preciso enxergar a forma como essa cobertura está desgrudando da peça. Então vamos lá, excesso de predust, o excesso da viscosidade, a alta viscosidade com o excesso do produto sobre o substrato, processamento térmico. Tá? Então, eu tenho que ter dentro do forno, no momento do cozimento, um equilíbrio entre temperatura, ventilação e umidade que eu estou fornecendo para esse meio. Como eu comentei, o produto ele vai trabalhar, ele vai inflar, vai encolher no processamento térmico. Né? Temos vapor ali, temos água ali dentro daquele sistema. E a cobertura precisa trabalhar junto. Muitas vezes o produto pode sair já descolado da própria fábrica nesse sistema. Então eu deixei a cobertura muito rígida, seja ela pelo processo de pré-fritura, e na hora que ela foi trabalhar no forno, o músculo trabalhou e a cobertura não, porque as dilatações foram diferentes. Foram diferentes nesse momento. Então ela vai sair já do processo dilatada. É possível também observar nessas condições a cobertura rachada na saída do forno, no processamento térmico.
Então você tem a formação ou de gás ou uma dilatação tão grande da massa que a cobertura ela expande junto, racha, e aí você vê essa formação, né, essa cobertura quebrada no produto na saída do processamamento térmico. É engraçado que lá falando isso, a gente vai vendo, né? Porque Sim. todo mundo já pegou esse tipo de problema em já. casa, na faculdade, então. Nuggets e Comprava miojo. aqueles mais baratos, Cara, né? Era uma delícia. Era a aquilo. base da alimentação. E eu né? gostava era do de queijo, viu? Não gostava do outro, não. Eu gostava era do de queijo. Mas esse é um dos problemas. Qual que foi o maior desafio que você acha que você encontrou? Cara, De empanados, que você falou, esse problema aqui eu não sei o que eu vou fazer para resolver, por que eu saí da biologia e fui entrar nesse negócio aqui? Qual que foi o maior desafio? Olha, eu tenho um desafio que foi engraçado, que nós inventamos de fazer um produto. Nós não tínhamos máquinas para fazer um produto tempura. Que ótima ideia, né? E aí nós inventamos de fazer um produto falso tempura. E aí, óbvio, o fornecedor das farinhas entrou. É aquele tá comigo não tá mais. Ele entrou no contexto conosco e aí vamos lá, né? Vamos fazer esse produto aí, esse falso tempura. Pois bem, você sabe como é que a indústria funciona, é tudo corrido, volume, e aí nem sempre te dão aquela oportunidade de rodar teste em fábrica. Então assim, ó, você tem 1 hora para rodar teu teste, você tem, sei lá, 2 horas. E aí o povo adora quando o P&D entra na produção, né? Ama. Não, e eu vou contar um segredo Lá pra vem, vocês. lá vem. E aí eu tinha uma certa fama no processo que assim, a Carol não pode entrar na produção, que sempre quebra um equipamento. Sempre um processo para. Não, o pessoal saía da produção e dizia, tu vai entrar na produção hoje? Sim, daqui a pouco eu vou. Ah, por isso. A máquina já estava quebrada, né? Eu nem tinha. Ou o fornecedor entrou aí para fazer um teste e quebrou. Se ele não tivesse entrado, tivesse mexido, nada teria acontecido. Virava culpa nossa. Pois bem, eu não tinha muito tempo, né? Os intervalos de tempo que nos eram cedidos, e isso em qualquer fábrica, para rodar um teste Natural. é sempre... E aí no teste, cara, teste geralmente dá tudo certo, ou dá tudo errado. Esse teste deu certo. Nós tivemos 1 hora, 1h30 para rodar. Treino é treino, jogo é jogo, né? Exatamente. Jogou treinando, né? Entramos com um produto, o sistema falso, vamos lá, o tempura é cobertura líquida, sólida e líquido. O processo normal é sólido, líquido e sólido. Então a gente queria fazer o mesmo produto, mas com processos diferentes, invertidos. Rodou, produziu, e aí nós não íamos produzir só na nossa marca. Nós já pegamos e vendemos para as outras marcas parceiras. Então, a gente não tinha produto, nós não tínhamos prometido produto só para nós, a gente tinha prometido produto para os outros também. A embalagem já estava lá, pedido colocado, vamos startar o processo, vamos para a linha. E aí, quando nós produzimos os 200, 300 primeiros quilos, foi. Quando nós chegamos nos 1.500, tava uma bagunça a linha de produção. Aquelas características de maquineabilidade das farinhas não foi possível verificar num teste tão curto. E aí, numa produção um pouco mais alongada, num volume um pouco maior, aí a coisa desandou, que foi bonito. Nós estávamos empanando um substrato íntegro, uma carne, um músculo íntegro, que traz consigo uma quantidade de salmoura na superfície. A farinha, a pré-cobertura, tinha uma característica de absorver umidade assim, jamais vista antes. Aquilo começou a virar uma goma, uma mistura, uma cola, que parou a esteira da máquina não rodava mais. Faca de ar, o que era faca de ar? A faca de ar não conseguia tirar nada. Quando a gente via todo aquele pré-dust que estava caindo em cima do produto, já estava parando dentro do batter. Aí o batter, que era para operar numa viscosidade alta, porque a gente queria aquela característica inflada, nem pegava mais batter. E aí era batter transbordando a máquina, caindo para o lado de fora. Porque tem um sistema de realimentação baseado no consumo, né? Exato, tem um sistema de... E aí isso indo para o breeder. Virou uma cascata de problemas ali que foi assim, desesperador.
né? Saí... Parou ali e demorou 2 dias para limpar? Basicamente, retirar aquela cola da esteira, olha, haja alta pressão na mangueira para tirar, remover aquilo do processo. Nós tivemos que dar todos os passos para trás e retestar toda a estrutura das farinhas, repensar toda a estrutura da farinha, a composição dela, granulometria, densidade, umidade, para que isso fluísse no processo. Depois de alguns meses chegou a rodar? Não, rodamos. E aí deu certo? Nossa, o produto... hoje eu já não sei, porque é da outra empresa, da antiga casa, mas rodou muito tempo no processo, não só na marca da empresa, mas sim também para as marcas próprias que a empresa fazia na época, né? Mas foi desesperador. E você tem todo mundo ligando para você, perguntando para você o que você fez, como é que você vai resolver o problema e por aí vai. Mas isso é muito legal no processo industrial, né? Acho que é legal quando não dá certo, porque a gente, depois de algum tempo, a gente aprende muito. Legal depois que passa e que você resolveu, né? Não, na hora não, na hora não é. Deus nos acuda, né? Na hora que dá problema. É aquele que tá falando assim, tá vendo, viu? Que você chega e bate a mãozinha nas lojas. Tá vendo? Deu certo. Só precisava de um pequeno ajuste. É sempre assim. Impossível, ele é sempre impossível até que alguém faz. Depois que faz, tá tudo resolvido, é óbvio e torna perfeitamente explicável. Exatamente. Não, mas legal. O empanado realmente é um mundo à parte, algo que a gente... não costuma ter muito contato, porque são poucas empresas que fazem, isso acaba ficando na mão de poucos, então é um conhecimento um pouco mais segregado. A disponibilidade de material, tal qual todas as outras de produtos carnes, ela acaba sendo ainda um pouco mais restrita, mas compartilhar esse tipo de conhecimento, esse tipo de vivência, os desafios e tudo mais, sem dúvida que pode ajudar muita gente. Uma coisa que a gente faz aqui no final de todo podcast é perguntar para quem é o convidado, se você pudesse deixar uma mensagem, fazer um pedido, algum apelo para o mercado, o que é que você faria? Qual o pedido que você faria para o mercado? Bom, para o mercado eu não sei, mas para os consumidores, gente, provem empanados, comam empanados. Você tem a oportunidade de provar coisas diferentes, ter uma sensação, uma degustação. O empanado hoje ele tá dentro daquele momento familiar. A Copa, nós acabamos de passar por ela, né? Nada mais que bacana você ter um snack. Então, você diversifica a sua alimentação do dia a dia, as suas oportunidades de alimentação. Bom, comam empanados. Eu gosto muito de empanados. Faça na air fry, faça frito, gente, faça de processos de tendência. Exatamente. A gente tem diferença? Toda a oportunidade do mundo hoje de não precisar fritar. Você não precisa, né, fazer aquela bagunça. As indústrias consideram isso, né? O que eu tenho de característica para levar para o air fry? Estamos falando de praticidade, estamos falando da oportunidade de comer coisas diferentes. Fazer no forno. Nós temos soluções hoje em farinhas que são só para forno. Você não precisa fritar, né? Você não precisa ter a etapa de fritura. Eu, particularmente, em casa, é tudo no forno. Eu até não faço tanto na air fry, tudo no forno. Dá certo, fica bom, fica legal. Você tem a condição de ter um produto gostoso, crocante, supre as tuas expectativas. Naquele momento legal, de happy hour, ou com um alimento com a família, enfim. Então, caiam, mergulhem no empanado. Então, a gente teve a oportunidade de ter uma aula de empanados. A gente começou a perceber que cada episódio que a gente está gravando dariam 3, 4, 5, o assunto é muito grande, a gente tem que condensar isso pro podcast não ficar gigante demais. A gente teve uma aula com a Carol de empanado. Muito obrigado, Carol. Como o pessoal te encontra? LinkedIn, Instagram, como é que tá? Como o pessoal te encontra? Gente, meu Instagram é godoy.caroline, aí vamos lá. Godoy com duplo Y, hein? Duplo Y. Caroline também. Duplo Y? Duplo Y, no Caroline no Godoy com Y, ponto Caroline com Y. Tô no LinkedIn, caroline.godoy, é isso. E só. É muita rede social pra gente fazer gestão. Mas é bastante importante. Hoje são ferramentas de trabalho. Exato. E logo a gente vem com um próximo tema.
Espero que vocês estejam gostando do podcast, curtindo o tema. Hoje tivemos uma aula de empanados. Provavelmente a gente pensa em discutir esse tema mais à frente, que tem muita coisa a explorar, é um tema bastante amplo. E vocês viram que o propósito do nosso podcast é levar conteúdo, é levar material técnico e é desconstruir algumas coisas. Tá vendo como o empanado não é tão mal? A nutricionista não tira da dieta? Pode comer. Vamos lá, é legal. Isso aí. Esse foi mais um Carnicast, o primeiro podcast que fala sobre produtos carnes de maneira técnica e de maneira profissional. Daqui a pouco tem mais episódios. Um brinde é esse. Aê! Valeu, pessoal!